Vamos ver na nossa oitava aula, né, do dia 11 de maio de 2020. E essa aula 11 ela vai tratar sobre taxas e também, no segundo momento, sobre desconto composto. As taxas, nós temos, né, já vimos na aula passada sobre taxa nominal, já trabalhamos com a taxa nominal, mas nós temos ainda a taxa que nós podemos chamar de taxa bruta e taxa líquida, taxa aparente, taxa real e ainda vem a ser a taxa, temos a taxa de inflação. O que é uma taxa bruta? Taxa bruta é aquela taxa, né, que incide, né, no capital, onde se tem os juros, e esses juros são os brutos, que a gente considera um ganho bruto sem o desconto, por exemplo, de impostos, né, de imposto de renda normalmente, né? E a taxa líquida vem a ser aquela onde nós temos os descontos, né, do imposto de renda normalmente. Nós vamos ver depois alguns problemas envolvendo essa parte. Aí temos também a taxa aparente, né, que vem a ser a taxa que incide sobre as operações financeiras. E a taxa real é aquela taxa onde é expurgado, onde é retirado, por exemplo, no período da inflação. Normalmente, quando se faz uma aplicação financeira, às vezes se tem uma ilusão, né? Eu ganhei 2% nessa aplicação. Bom, nós temos que sempre considerar também o dinheiro no tempo, né? O valor dele no tempo. Se essa aplicação teve um ganho de 2%, quer dizer que isso foi um ganho real. Nós temos que considerar também a inflação naquele período. Se nós tivermos uma inflação, vamos supor, de 0,6%, então na realidade eu não tive 2% de ganho real. Eu tive então um ganho menor do que 2%. E nós vamos ver também em seguida ali, quando nós temos a fórmula, como se calcula essa taxa, onde é relacionada a taxa aparente com a taxa real e a taxa inflacionária. Temos aqui um exemplo, temos aqui a fórmula, né? Inclusive na página 80 da nossa apostila, lá nós temos uma definição sobre as taxas que eu acabei de falar. E nós temos uma fórmula, né, que trabalha essas taxas, que vem a ser 1 mais taxa aparente, fecha parênteses, né, igual 1 mais taxa real, fecha parênteses, vezes 1 mais a taxa inflacionária, fecha parênteses. Então essa é a equação, né, essa fórmula, e eu coloquei ali, na apostila não está sobre 100, mas eu coloquei ali sobre 100. Sempre que nós usarmos um percentual, uma taxa, numa fórmula matemática, eu tenho que utilizá-la na forma unitária, então eu sempre tenho que dividir isso por 100. Aí, para não dar problemas, né, eu já coloquei nesse exemplo agora aqui a fórmula sobre 100. Vamos ver um exemplo aqui, né? Temos dois exemplos aqui no quadro. Primeiro exemplo. Determinar a taxa real, né, de uma determinada aplicação, né, de uma taxa aparente de 2%, onde se considera uma taxa de inflação de 1,5%. Então nós temos a taxa aparente, a taxa real, né, que nós queremos encontrar, temos a taxa aparente que é 2% e temos também a taxa de inflação 1,5%. Substituindo ali na fórmula, eu tenho então 1 mais a taxa aparente que é 2 sobre 100, depois, né, tem o I sobre 100, que vem a ser a taxa real, e 1,5 sobre 100, que é a taxa inflacionária. Desenvolvendo a equação, né, nós chegamos no final, né, nesse desenvolvimento todo, a 0,493% ao mês. Aqui está todo o desenvolvimento do cálculo, né, e esse vem a ser realmente... vem a ser essa taxa real nesse exemplo ali. Aí temos um exemplo 2, vamos ver em seguida, né? Uma instituição financeira cobra juros a uma taxa nominal, né? Taxa nominal, 18% ao ano. O que é a nominal? A nominal, ela sempre vai me dar a capitalização. Então essa taxa nominal, 18% ao ano, é capitalizado mensalmente. Ele quer saber, né, em quanto tempo eu vou usar aqui, quais são os juros produzidos por essa taxa. Ela diz em um ano. O ano são 12 meses. Então eu tenho ali 1,5, se eu dividir 18 por 12, dá 1,5% ao mês.
Como ela é uma capitalização mensal, por isso que eu estou utilizando a taxa ao mês. Como ela é nominal, eu faço a divisão como ela no juros simples. Se ela não fosse nominal, se ela fosse uma taxa equivalente, seria da dos juros compostos. Nós teríamos aquela regra, né? Aí, né, foi visto, para ver, RS, aí se encontra então a equivalente. Nesse caso nominal, não. Eu vou ter então a divisão por 12 pela capitalização indicada no problema, que ela é mensal. Então eu só teve uma taxa de 1,5%. Aí sim, agora eu vou utilizar a minha HP, né, para resolver então o problema. Nós temos lá então 1,5i, o mês foi visto, 2 vezes para ver, vou ter então ela colocada equivalente ao ano. Se ela é nominal, ela é 18% ao ano. Como ela é capitalizada mensalmente, eu vou ter então 1,5% ao mês. Mas se eu quero a taxa equivalente, aí sim, se eu falo equivalente, estou falando já em juros compostos. Aí sim eu tenho que fazer a conversão, foi visto para ver RS. Então 1,5% nominal, não ao mês, capitalizado mensalmente, e ao ano ela equivale a quanto? Então, a 19,5618%. Vamos ao nosso exemplo 3. Nesse exemplo 3, nós vamos ver uma taxa bruta, né? Onde não está sendo computado o imposto de renda, e a taxa líquida, onde está sendo computado já o imposto de renda. Então nós temos um aplicador, né, que aplicou R$80 mil, né, no período de 5 meses, né, e obteve, né, um montante de R$ 82.674,02. Então ele fez uma aplicação de 80, tá? E teve lá, após 5 meses, R$ 82.674,02. Só que nesse tipo de aplicações incide o imposto de renda, né? E nesse caso nós temos imposto de renda de 27%. Bom, como é que nós vamos fazer esse cálculo? Em primeiro lugar é sempre colocar os dados situados dentro do problema. Então nós temos ali o capital R$80 mil, e o que é um montante ali de 82.674,02? Esse montante é um montante líquido. Isso quer dizer que naqueles juros que rendeu R$ 2.674,02 de juros, nesse valor ali já é um juro líquido, ali já foi descontado o imposto de renda. Então não tem o montante bruto e nem os juros brutos. Então nós precisamos determinar os juros brutos e também para encontrarmos o montante bruto. Bom, nesse caso ali, nós temos o valor líquido ali, né? o montante líquido, que é 82.674,02, e eu posso obter já os juros líquidos, né? Diminuindo os dois para me dar 2.674,02. Agora eu preciso também, encontrar o montante bruto para encontrar os juros brutos para poder determinar então a taxa bruta. A taxa do líquido nós temos já todos os dados. Nós temos o montante líquido e nós temos o capital. Então ali eu tenho como determinar a taxa. Nós precisamos então calcular os juros brutos, né? Que os juros líquidos nós já temos ali. Agora, o que são os juros brutos? Então eu tenho que partir do juro líquido, né, que deu 2.664,02. Como ele houve um desconto de 27%, isso quer dizer que desse valor saíram 27%. Então se utiliza ali uma regrinha de 3, lá nós vimos isso no controle de porcentagem. Então esses 2.634,02 vem a ser 100% menos os 27%. Isso corresponde então a 73% dos juros. E aí nós queremos encontrar o total, que vem a ser o 100%. Se faz a regra de 3, 100% corresponde a X, e aí nós vamos obter o juro bruto de R$ 3.608,25. Tendo os juros brutos, eu posso então encontrar um montante bruto, que vem a ser os 80 mil, que é a aplicação, que é nosso PV, o capital, mais os 3.608, que é o valor bruto, né? Juro bruto, vamos ter então um montante bruto de R$ 83.608,25.
Com esses dados, eu tenho condições agora então de calcular a taxa líquida e a taxa bruta. Como eu falo em taxa líquida, eu vou usar o capital e o montante líquido. Então, tenho aqui o capital, um montante líquido, né? E o período são 5 meses, enquanto então, a taxa que dá 0,65% ao mês. Claro, utilizando sempre a HP 12C, e vocês podem também utilizar as fórmulas. Agora, a taxa bruta. Eu utilizo ali então o capital, que vem a ser 80 mil, e vou utilizar também o montante bruto. O que é o montante bruto? É o capital mais os juros brutos. Eu tenho lá um montante 83.608,25. Utilizo ali então CRS, PV, FVN, encontro então a taxa, que é 0,8862% ao mês. Então observe, bruto, taxa bruta, que nós comentamos no início, é uma taxa onde não está embutido, não está descontado o imposto de renda. Agora, líquida sim, aqui está descontado o imposto de renda. Então, nós tivemos aqui a taxa de 0,65% e lá no bruto de 0,8862%. Vamos ver uma nova parte do conteúdo, né? Que é o desconto composto. Já tínhamos visto já lá, quando terminamos juros simples e desconto simples. E agora vamos ver o desconto composto. Desconto composto vem se divide em composto racional e composto comercial. Lá nos juros simples, o que se utiliza mais é o desconto comercial, porque ele incide sobre o valor do título. E nos juros compostos, se utiliza, vem a ser o racional, onde no racional também incidem os juros sobre o valor do título e não sobre o valor líquido. Então nós nem vamos trabalhar a questão do comercial, vamos nos ater ao racional. Então nós temos a fórmula ali do composto racional, ela vem a ser a mesma fórmula do juro composto, onde nós temos que o montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais I sobre 100 na INE, né? E vem a ser o que? O capital, né, o nosso PV, o montante nosso FV, né, vamos utilizar então o HP. Existe também uma forma para descontar o composto, que existem questões, problemas, que eu não tenho, por exemplo, o montante, não tenho o capital, eu apenas tenho o valor do desconto. Aí fica complicado na HP, aí eu tenho que utilizar a fórmula. Aí nós vamos utilizar essa fórmula aqui, que o desconto vem a ser então igual ao montante, que é o FV, né, colchetes. Aí nós temos lá 1 menos 1 sobre 1 mais D sobre 100, né, que é a taxa do desconto percentual, na N, e isso tem então o valor do valor futuro, que vem a ser o nosso montante, ou o mês do desconto. Mas no momento que eu tenho o capital e eu tenho o montante, eu posso fazer a diferença dos dois, né, e encontrar também o desconto no caso racional. No problema 1 do desconto, nós temos ali o valor do título, né, que é 16.504,40, e com o vencimento dele em 9 meses, né, daqui a 9 meses, e dá uma taxa lá trimestral de 46,41%. E o problema é saber qual vai ser o valor líquido desse título, né, e qual o desconto que ele vai ter nessa transação. Como é uma capitalização trimestral, nós temos que primeiro transformar ali, por exemplo, 9 meses equivale a 3 trimestres. E 46,41% ao ano nós vamos transformar em trimestre, porque o programa fala em capitalização trimestral. Utilizando aquela regrinha, né, nós encontramos então 10% ao trimestre. Como o programa fornece o valor do título, então eu tenho o valor do montante, que é o nosso FV, e vou encontrar então o PV, que vem a dar então R$ 12.400. Então esse título, né, o sujeito colocou o título lá no banco, no valor de R$ 16.504,40, que venceria daqui a 9 meses, e o banco paga uma taxa de 46,41% anual, com capitalização trimestral.
Então, esse título foi resgatado 9 meses, quer dizer, 3 trimestres antes do seu vencimento, no valor de R$ 12.400. E o que vem a ser o desconto? Vem a ser o valor do montante menos o capital. Isso quer dizer o quê? Do valor bruto, né, que é o valor do título, menos o valor líquido do título, que no caso ali nós chamamos de PV. Isso vai nos dar então o valor de R$ 4.104,40, o desconto desse título. Vamos ver mais um problema, no problema 2, sobre o desconto racional composto, onde nós temos um título no valor de R$ 30.000, onde ele sofre um desconto de R$ 2.623,57, e a taxa vem a ser uma taxa de 4% ao mês. Ele está solicitando o período. Quanto tempo, né, foi antecipado esse título? Ele, num determinado tempo, o valor dele era 30 mil, mas ele foi antecipado. Nós temos os juros da antecipação, que é o desconto racional composto, né? E se nós temos o valor do título, temos o valor do desconto, então facilmente eu posso obter o valor líquido do título, que vem a ser então os 30 mil menos 2.623,57, vou ter o valor líquido de R$ 27.376,43. Uma observação de novo, isso nós já trabalhamos na aula passada. Sempre que eu trabalhar com período, quando for calcular o N, eu vou utilizar a taxa ao dia. Porque a HP, aquilo que eu já falei para vocês, se der, por exemplo, 3 meses e 8 dias, ela vai dar 4 meses. 1 ano e 6 meses, 1 ano e 7 meses, ela vai te dar 2 anos. Então, sempre utiliza a taxa ao dia, né? Então, nós temos ali uma taxa de 4% ao mês, então eu tenho que fazer a conversão, né? Vem a ser encontrar a taxa equivalente ao dia. 4i, né, 30 dias ela foi vista e 1 dia para ver, nós vamos encontrar uma taxa diária de 0,13082 mais alguma coisa. E aí registra aí, não retira da máquina, aquilo que nós já fizemos no juro, na aula passada, juros compostos. 30.000 CHSFV, o 27.376,43, que é o nosso PV, enquanto o N, então, que vai dar 70 dias. Se eu utilizasse aqui, por exemplo, ó, não fizesse a conversão aqui da taxa, utilizasse 4% ao mês, né? Vamos ver lá juntos, né, na HP. Então, colocando lá, por exemplo, assim, 30.000 CHSFV, os 27.376,43 PV, e coloco 4 como I, eu ponho N. O que vai aparecer lá? 3. Vai aparecer 3 meses. 3 meses. Isso vai dar 90 dias, e na realidade o título foi antecipado 70 dias. Então esse é um problema que a gente tem na HP, ela vai sempre jogar o valor, o primeiro valor inteiro para cima. Então sempre, ó, quando eu trabalhar com período, com N, até já teve uma atividade que vocês já me entregaram, e lá a gente também solicitou o período, e alguns me perguntaram, mas como? Eu posso fazer lá o mês? Não. Sempre que pedir o N, o período, converte a taxa ao dia, ok? Vou fazer um terceiro exemplo ainda de desconto racional composto, né? Onde nós temos ali o seguinte, muitas vezes a gente tem uma letra de câmbio, uma promissória, né, e tu pode vender essa letra. Tem, às vezes, consultorias, às vezes economistas, às vezes empresas, né, que compram essas letras. Então, nesse exemplo aí, o sujeito, ele quer ganhar 28% ao ano na aquisição, né, no pagamento, né, desses títulos. E aí nós temos uma letra de câmbio, né, que o cara adquiriu ela pelo valor de R$38.000, ofereceu R$38.000, mas um ganho de 28% ao mês, só que essa letra vencia daqui a 35 dias. Bom, então o problema é saber qual é o valor desse título, né, daqui a 35 dias. Então,
Vamos ver ali, nós temos uma taxa de 28% ao ano e temos ali o período em dias. Então nós temos que encontrar a taxa equivalente ao dia. Então eu tenho lá 28i, 30 dias foi visto, um dia para ver, RS, que é a nossa velha regrinha que nós usamos o tempo todo. Vamos encontrar então uma taxa diária 0,0686. Deixa na HP, e se eu retirar da HP e recolocar de novo, aí utiliza o mínimo 4, 5 decimais, porque dá uma diferença no resultado. Então o ideal é não retirar da HP, porque daí eu vou considerar todas as decimais, simplesmente continuo o cálculo, põe I, o valor R$38 mil, que vem a ser o valor líquido do título, que é nosso CRS PV, encontra então o FV, o N são 35 dias, foi a antecipação desse título, encontra então R$ 38.923,04. Isso quer dizer o quê? Que o valor desse título, daqui a 35 dias, o valor dele é R$ 38.923,04. Mas ele conseguiu resgatar, comprar esse título do sujeito que pagou R$ 38 mil. Isso quer dizer então que nessa negociação o sujeito ganhou 28% ao ano. Vamos ver um exemplo 4, onde o problema fornece o valor do desconto do título, R$ 7 mil. Ele não dá o valor do título, ele não dá o valor do desconto líquido, ele dá a taxa, é 18% ao ano, e é capitalizado anualmente, né? E o período são 2 anos. Então aqui eu coloquei no fluxo ali na linha do tempo, então não tenho o PV e não tenho o FV, só tenho o desconto. E aí sim, aí eu vou utilizar a fórmula, essa fórmula aqui, né, fórmula matemática. O D corresponde à taxa de desconto, a gente viu lá no desconto simples também, né? A gente usa o I, taxa normal, mas o D considera como sendo a taxa de desconto. Que é 18%, como aqui é anual e lá a capitalização é anual, são 2 anos, então precisa fazer a equivalência ali da taxa. Então, substituindo ali, eu vou encontrar então esse valor aqui, todo desenvolvimento, né? Encontramos no final então o valor do título, que é R$ 24.838,94, ok?